Olá, Geminiano, eu sou Júlio Iglesias Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Gêmeos ou tem lua ou ascendente em Gêmeos. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, ok, geminiano? Então vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. Mensagem para o coletivo de Gêmeos. Se você gostar da leitura, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. Assim ajuda, né, o YouTube. Ele vai entender que o vídeo tem relevância e divulga para mais pessoas. Distribui esse vídeo para mais pessoas. Ok, sua forma de contribuição. Leitura para o coletivo de Gêmeos. Vamos lá. Uma carta. A grande sacerdotisa, ou seja, nesse período segredos serão revelados, ou entendimento de alguma situação que se encontrava em mistério. Aqui é um geminiano que estava procurando entender alguma coisa, tipo, buscando respostas que não estava encontrando. A sacerdotisa aqui está abrindo o papeiro, ou seja, nesse período algo será revelado. Algo será revelado, sim, porque estava muitos geminiano estava numa forma na lua, né, que estava numa forma sem conseguir entender. Para muitos, até sem conseguir entender o que estava sentindo, o que estava acontecendo com as suas emoções, né? Traz essa questão de algo camuflado, ou o geminiano sentindo que tem algo no oculto, sentindo que tem algo acontecendo e não conseguir entender exatamente o que estava se passando com o geminiano, o que estava se passando com as suas emoções, o que estava se passando com você nesse período, tá? E para muitos pode ser situações, sim, do oculto. Esse oculto pode ser, sim, questões espirituais para muitos, ou seja, até sem conseguir entender sua própria percepção, intuição ou espiritualidade, né? Mas para a grande maioria é assim, sabe aquela situação confusa que o geminiano não conseguia entender? Nesse período algo será revelado. A sacerdotisa traz essa questão desse mistério, sim. Traz aquilo que está mais profundo, que está oculto, revelações de segredos que deixavam vocês confusos. Ou simplesmente o geminiano procurava entender ou procurava uma resposta em algo e não conseguia. E isso causa ou causava limitações, vamos usar assim, causava limitações no geminiano. Ou seja, aqui tinha um geminiano que tentava fazer algo, simplesmente tentava desenvolver alguma coisa e não conseguia, sabe? É como se tivesse exatamente preso uma circunstância ou preso uma situação que ele não conseguia entender ou não estava entendendo de repente, o que está fazendo de errado ou o que está simplesmente fazendo com que as coisas não fluem, não andam, não acontecem. E isso causava, sim, situações onde se questionava, ou até o geminiano às vezes é, se culpava, foi essa palavra, exatamente, poderia ter feito diferente, ou poderia ter mudado alguma coisa, mas não é bem isso, porque a sacerdotisa caiu aqui, tá? Às vezes fica com a lua confuso, como se tivesse sem entender exatamente o que aconteceu. E isso, para muitos geminianos, pode causar um arrependimento, porque ele pode julgar ou entender que está vindo de uma situação, mas como a lua no oculto, ela já é oculta, e no oculto ainda potencializando, tá? Aí aqui, ou seja, aquilo que você lamenta, ou aquilo que você deu como perdido, ou sem conseguir entender, temos aqui a balança da justiça, trazendo esse equilíbrio nesse momento para o geminiano, ok?
Aqui é muito forte a energia, sabe, às vezes o geminiano tentando resolver uma coisa e parece que as coisas não aconteciam, né? Parece que estava preso, amarrado, ele fica como se ele estivesse vendo as coisas distorcidas ou não estava percebendo exatamente as coisas direito. Cartas, eita, duas. O cavaleiro de ouros e o 9 de copas. Ou seja, algo será revelado sim, nesse período, principalmente na trajetória de vocês, na caminhada de vocês para uma realização, a conclusão de algo. O 9 de copas aqui mostra que vocês ficarão satisfeitos, contentes, sabe? No nível pessoal de vocês, até o ponto aqui de não importa a companhia, não importa com quem esteja, a felicidade, o contentamento é seu e você brinda até sozinho. Existe aqui a questão de um movimento, tá? Esse movimento exatamente de conquista e realização, onde você vai se sentir muito satisfeito, porque como algo vai ser revelado simplesmente para alguns, pode ser algo no oculto, espiritual, e já que isso apareceu na jogada, é porque está sendo cortado, né? Porque se fosse para não ser cortado, permanecia no oculto, ok? Mas é um movimento, é uma trajetória, tá, gêmeos? Não significa ainda uma finalização, mas o que importa é exatamente que as coisas vão começar a caminhar para o geminiano que estava se sentindo naquela posição do dependurado, se sentindo amarrado ou preso a alguma situação ou circunstância, tá? Sim, o 7 de paus, sabe? Foi duro fazer todo esse trabalho aqui, foi árduo, mas no final fica aqui por cima, sabe? Foi duro, foi árduo, mas conseguiu, tá? E o carro traz muito isso, uma vitória, né? Saindo de uma situação de impasse e as coisas acontecendo. Para muitos aí, você pode até se revelar nesse período uma pessoa que vai ajudar vocês nesse âmbito material, tá? Nesse âmbito de realização, de conquista. Com a sacerdotisa aqui, pode ser que vocês ainda não conheçam essa pessoa, mas pode ser exatamente que vocês conhecem ou nunca imaginaram exatamente ou pensaram nessa pessoa como essa questão de possibilidade de ajuda. A força. E os enamorados, rei de copas e a estrela. Essa força aqui é como se o geminiano estivesse se sentindo sem força, fraco no período, tá? Lembrando que essa força aqui caiu numa posição negativa, né? É como se o geminiano não estivesse percebendo a sua força, o seu empoderamento, sua coragem. É como se ele tivesse se entregado, ou seja, a um relacionamento ou a alguma pessoa e não conseguiu perceber sua real potência e energia. A força é como se exatamente ele estivesse se sentindo fraquejado. Mas nem sei se a questão vai nesse ponto mesmo, porque a força traz muito um estado de espírito. E para muitos tem a ver sim com relacionamentos, ou simplesmente com a pessoa que você gosta. Mas nessa posição pode ser também pessoas que você gostava se você terminou um relacionamento, tá? Porque exatamente aqui traz a pessoa que gosta como se fez parte da sua vida ou simplesmente você acredita que faz parte da sua vida, mas se sente magoado ou decepcionado por alguma situação.
E é como se você tivesse se sentido consumido por uma situação. Estivesse sendo consumido por uma situação e nem estava percebendo exatamente que estava sendo envolvido ou em um contexto. Nessa situação aqui, pode ser até um triângulo amoroso para alguns, tá? E essa sacerdotisa revelando, trazendo uma resposta que pode vir através de uma pessoa aqui, né, que vai ajudar vocês. É como se estivesse se sentindo fraco, não reconhecendo, não percebendo a sua própria força interna. Para alguns, até a sua própria espiritualidade. Estamos falando da força sacerdotisa. E é como se o geminiano precisasse reconhecer isso, né? Sentimento de decepção, ou se sentindo culpado, traído, se sentindo até enganado, simplesmente. Aqui pode ser algum geminiano que até foram envolvidos e caíram ou seja, numa conversa, numa cilada, tá? Aqui mostra, sim, que talvez vocês não usaram o seu potencial e acabaram sendo envolvidos em uma trama, em uma coisa desse tipo que, né, acaba até mexendo com a autoestima do geminiano. Como se tivesse adormecido esse leão, essa força interna. Adormecido, olha. Carta da sombra, bem oculto. Às vezes a gente se surpreende com o tarô. Acaba de falar aí exatamente isso. Acordando. Acordando de uma situação, acordando de um pesadelo, acordando de algo que naquele set é como se você se permitisse ser envolvido em um contexto, em uma situação, em uma história, ou simplesmente na lábia de alguém. Positivo, novo início. É acordando mesmo. Sabe, é uma revigoração no seu estado, no seu espírito, trazendo exatamente inspiração e entusiasmo. É como se aqui nesse período o geminiano tivesse perdido a força ou simplesmente estava sem ânimo exatamente perante uma situação, perante a vida, né? Se sentindo preso, amarrado em alguma circunstância, ou simplesmente sentindo que as coisas não estavam acontecendo ou fluindo para vocês, né? Como se estivesse realmente sem força. E aqui mostra que precisa dominar ou equilibrar exatamente isso. Os sentimentos com o seu lado mais humano, material. Como é a palavra que dominar exatamente com o seu lado mais animal, né? Nem 8 nem 80. É reconhecer a sua força, mas também sua capacidade, sua gentileza de lidar. Essa força aqui também, com aquele 3 de espada, aquele 7, mostra que às vezes aqui, algum geminiano acaba indo naquele impulso, sabe? Impulso da situação do momento, impulso exatamente de conversas ou ideias de outras pessoas e acaba se decepcionando, né? Acaba fazendo o quê? Não tirando boas decisões ou simplesmente agindo por impulso naquele set, sem conseguir analisar ou perceber as coisas direito, porque está agindo dessa forma só instintiva. Mas aqui o Ais de Paus é uma nova oportunidade, novo início, algo sendo revelado, sim. Percebe que dentro dessas nuvens cinzentas está abrindo uma luz exatamente com o elemento fogo,
trazendo inspiração e motivação nesse período, depois de ter passado por um processo de perda ou de luto em alguma situação, tá? E agora é o período da renovação. Aqui é exatamente aquela frase mesmo, de transmutação. Só que esse período de transmutação foi bastante sofrido para o geminiano e agora é as oportunidades, essa oportunidade que a vida está trazendo de novo para Gêmeos, para equalizar e sair de uma situação onde se sentia, sabe, perdido. Não sei se bem perdido é a palavra correta, mas como se tivesse, tipo, um cego no tiroteio, vendo tudo as coisas acontecendo, sem saber o que fazer, para onde ir, como o que resolver exatamente nisso, tá? E de novo, vem aqui como se fosse seus amigos espirituais, ou sua fé, a sua esperança, ou as suas orações sendo ouvidas para tirar desse processo que está. A sacerdotisa está trazendo uma resposta aí que vai dar uma motivação, ou revela exatamente uma solução nesse período, onde a situação pode estar meio descontente para vocês. Aqui eu sinto que essa leitura está exatamente para aqueles geminianos que está, como disse, cego, se sentindo cego no tiroteio, ou se não está conseguindo entender. Aqui é exatamente algo sendo revelado nesse período para vocês. Sabe, aquele geminiano que estava sem força, sem ânimo perante os acontecimentos ou situações da vida. E fique atento, viu, que vai vir ajuda, ou pode ser exatamente uma pessoa aparecendo com ideias ou propostas, como para alguns pode ser exatamente você, ó, descobri, é isso que eu tenho que fazer, é esse meu próximo passo de caminhada para a realização, conclusão de alguma coisa, para ter a satisfação, contentamento, o motivo de começar a brindar a vida de novo. As de pentáculos, é isso mesmo. Nova oportunidade. O universo colocando na mão de vocês exatamente as energias, merecimento, vamos falar assim, porque nada é por acaso, né? Então, exatamente as de paus e as de pentáculo, um novo impulso na vida de vocês, mexendo até na questão financeira, que é caminhos abertos de novo, faz exatamente essa trajetória de caminhar. Quando eu falo caminhos abertos, é em todas as áreas, porque o paus aqui é uma renovação, motivação naquela chama pela vida, no espírito. Como aqui era um geminiano que até sem força, como se sentir sem força, não era essa questão física, era o espírito cansado mesmo, da caminhada da vida, né? Aqui também, para muitos que estavam com situações presas, seja por burocracia, né, ou não estava se sentindo reconhecido, tá? Vocês vão ser reconhecidos sim. E quem estava em situações presas em burocracia serão abertos. Reconhecidos sim, porque aqui nós temos o rei de espadas e está sendo coroado nesse momento, nesse deck. Está sendo reconhecido o seu reinado. Aqui tem muito forte para Geminiano uma pessoa de autoridade, uma pessoa de respeito, que tem um cargo ajudando vocês ou trazendo aquela ideia ou inspiração que vocês
precisa. Se é no âmbito profissional, uma pessoa exatamente que realmente tenha cunhão, né, ajudando vocês. Seja qual for o setor da vida, porque aqui é mais assim, né, o espírito mesmo desgastado das situações do dia a dia. E quando está assim, mexe em todas as áreas, porque o ser humano é um conjunto. E o que parece é que o geminiano aqui está exatamente esperando essa conclusão, essa realização há bom tempo. O M, então, buscar sabedoria, buscar entendimento. Algo está sendo, sim, revelado para vocês, vão vir exatamente notícias, e vocês ficarem atentos, tá? Para essa motivação, simplesmente nesse período, pode sim, eu sei que exatamente quando a pessoa está passando por uma situação, se sente fraco mesmo, desanimado. Mas fique atento, porque exatamente, se bem que com as de paus vai ser exatamente aquela motivação interna que vocês vão conseguir entender. É aqui que eu devo ir começar a caminhar, passar dessa situação. E o então traz exatamente isso, uma nova caminhada. Só que agora com mais entendimento, mais experiência, para muitos até buscar mais aprendizado, um autoconhecimento, para alguns até estudos filosóficos, para outros pode ser até uma conexão mais ampla com o seu espiritual, tá? Para entender exatamente alguns processos que vocês passaram. E não que isso vai tirar o processo da vida de vocês, porque já passaram, mas trazer aquele alívio, porque com o ermitão é mais exatamente isso, uma coisa interna, uma sabedoria interna, uma busca interna, tá? Que é exatamente o que vem falando, exatamente é como se tivesse desgastado perante a todas pela a situação da vida. Então, essa leitura está bem abrangendo. Isso vai fazer com que as coisas se equalizem, você tenha um entendimento e até um ponto de vista diferente do que você estava lá com o dedo pendurado, tá? Aí sim, vem essa questão do quadro. Agora as coisas estão estruturando. Agora eu tenho motivo para comemorar. Agora tem motivo para festejar. Mas tudo é um processo de caminhada, tá? Aos poucos, tá, gêmeos? Porque vai ser uma caminhada mais segura. Não por mais que gêmeos é o elemento ar, tudo rápido, o emitão traz essa questão de uma lentidão, mas algo bem palpável, bem seguro, bem consciente. O cavaleiro, se é vocês ou se é alguém exatamente trazendo essa moeda que vai fazer com que mude toda essa situação, também o cavaleiro de ouros, ele é mais lento, mas ele é mais firme e mais seguro. Sacerdotisa nem se fala, sentada. Então, é o que vem aqui, essa motivação realmente de espírito. E tendo a certeza que é só um primeiro passo de uma grande realização para vocês, porque 9 de copas, exatamente aquela realização pessoal. E isso ninguém tira, né? Porque quando é uma realização com as pessoas, terminou ali, as pessoas vão cada um para o seu lugar, pronto, terminou aquela confraternização, uma grande realização, e quando é interno, fica com você. É uma grande recuperação energética para muitos geminianos, ok? Gente, ainda tem uma situação, vai ser revelado exatamente que ou alguém passou a perna em vocês, ou simplesmente vocês estão equivocados na ideia que vocês tiveram, porque o 7 de espada, de novo, ele traz exatamente isso. Por isso, Emitão, busca aí o entendimento, o conhecimento interno de vocês, sabe? Busca exatamente em vocês, porque a força aqui no negativo, ela também traz essa questão de Maria vai com as outras, ou seja, não ter o discernimento, vai
por impulso, efeito manada, tá? E acaba exatamente se enganando ou atropelando o processo. Então, o ermitão é isso, busca a resposta dentro de vocês, nesse período, procurar exatamente o autoconhecimento, porque a sacerdotisa já vai revelar. E, como diz o plano espiritual, precisa ter olhos para ver. Ok, Gêmeos? Essa é a leitura que temos para você, que é de Gêmeos. Se você gostou, dê um like, né? Se inscreva no canal se não for inscrito. Sua forma de contribuição para esta mensagem, para este vídeo. Ok, Gêmeos? Tchau, tchau e boa sorte.